Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, tá? Muitas pessoas mandaram algumas dúvidas no Instagram, mandam por e-mail também, perguntando as principais diferenças entre uma semijoia e uma bijuteria, tá? Tem gente que tem dúvida também entre uma joia, só que hoje eu vou focar mais na bijuteria e na semijoia, tá bom? Então é o seguinte, tem alguns critérios que a gente pode usar para saber se aquela peça que você acabou de adquirir é uma semijoia ou é uma bijuteria, tá bom? Primeira coisa, a principal diferença entre as duas é a quantidade de ouro, tá? Muita gente me pergunta, às vezes me encontra na rua e fala assim: nossa, eu vi que em algum lugar faz 20 milésimos, né, o banho. Então, assim, microns é uma coisa, milésimos é outra. Então, por exemplo, se você banha por peso, tá? São milésimos. E se você banha por área, são micros. Não parece tão fácil, mas eu vou explicar para vocês. Lá no vídeo que a gente fez para vocês explicando o processo de produção da Bruna, quando chega na parte do banho, lembra que eu mostrei para vocês as gancheiras, que são as meninas, elas montam peça por peça. Então elas pegam assim um brinquinho, tira a tarraxinha e amarra com aquele arame naquelas gancheiras. Então elas amarram brinco por brinco, anel por anel, e elas vão amarrando nas gancheiras para aquilo lá ir pro banho. Por que que precisa amarrar um a um naqueles ganchinhos? Porque a hora que elas colocarem aquele gancho dentro do banho, todas as peças vão ter a mesma quantidade de ouro, tá? Isso se chama banhar por área. Então, essas peças que são banhadas por área, elas recebem banho por micron, tá? 1,5 micron, 3 microns, 7 microns, 5 microns, 3 microns, depende do tipo de peça. Anel, que tem bastante atrito, tem mais microns do que os brincos. Pulseira tem muito mais microns do que o anel, então a pulseira pode ter até 7 microns, tá? Um exemplo que eu gosto de dar para vocês são as berloqueiras, tá? Cada berloque desses daqui, eles têm uma quantidade de microns iguais. Então, esse berloque não tem um pouco mais de ouro do que esse tem mais que esse, não. Todos foram amarrados e todos receberam exatamente a mesma quantidade de ouro, tá? Isso se chama banhar por área. Então, a grosso modo falando, para vocês entenderem, quando a gente banha por área, tá? Se chama microns. Todas as peças têm exatamente a mesma quantidade, ok? Quando alguém fala assim, a gente banha por milésimos, tá? Isso é por peso. Então, assim, você não amarra um a um, banha, coloca no banho, a hora que você tira do banho todas as peças ficam com a mesma quantidade de ouro. Não, porque você coloca uma quantidade de ouro dentro do tanque, você coloca várias peças e o que acontece? Algumas, você coloca 20 milésimos dentro de uma quantidade geral de peças, entendeu? Então, essa peça vai ficar com um pouco mais de ouro do que outras peças, porque elas não têm como ficar exatamente com a mesma quantidade, porque elas não foram amarradas separadamente, entendeu? Outra coisa, não é que cada peça tem 20 milésimos, você coloca aquilo lá para banhar num montante de peças, entendeu? Então, essa é a principal diferença, porque isso é banhar por peso. Em vez de você colocar várias camadas, você coloca um tanto de ouro lá dentro, coloca as suas peças para banhar e algumas ficam com um pouco mais, algumas ficam com um pouco menos, tá bom? Essa é a principal diferença. Outra diferença importante também, qualidade de zircônia e qualidade de cravação. Ah, mas como assim? A peça tá cravada, é isso que importa? Não. Eu peguei um brinco aqui que dá pra ver bem, é nítido isso pra vocês entenderem. Por exemplo, as peças, a maioria das semijoias, elas têm esses furinhos aqui atrás da zircônia. Tá vendo? Esse furinho, ele não tá aqui à toa. Ele tem um motivo pra tá aqui. Tá vendo que tem atrás aqui, esse brinco, ele tem uma microcravação aqui na frente.
tá? Então, atrás da microcravação, de onde ele tem essa microcravação, ele tem esses furinhos. Esses furinhos, eles têm um motivo para tá aí, tá? Tem muitas peças que vocês vão olhar e você fala assim, nossa, não tem o furinho atrás, é tampado, né? Por que que é tampado? Então, quando você tampa os furinhos, dá mais trabalho para fazer o furinho aberto? Dá, tá? Porque quando você deixa ele aberto, a luz reflete embaixo da zircônia, tá? Então você faz isso quando é uma zircônia de qualidade, para ela refletir e brilhar, tá? Outra coisa, quando a sujeirinha entra, o suor, o creme, tá? Entra nesses buraquinhos entre a zircônia e a garra e penetra ali, se não tem o furinho atrás, ela acaba ficando opaca com o tempo, perde um pouquinho do brilho, tá? Então é melhor furar para que essa sujeira saia e para que a luz possa refletir e você enxergar esse brilho quando você olhar a zircônia de frente, tá bom? Quando é uma zircônia de qualidade, a zircônia ela tem esse brilho, ela é bem translúcida. Quando é uma zircônia de uma qualidade inferior, você consegue enxergar ela mais opaca, mais esbranquiçada, tá? É difícil para uma pessoa que não tem tanto conhecimento enxergar isso a olho nu? É um pouco mais difícil, mas com o tempo vocês acabam adquirindo essa praticidade, tá? Às vezes eu tenho muita amiga que hoje para olhar, olha se o elinho tá aberto, se não tá aberto, entendeu? Então essas são as principais diferenças. Óbvio que tem outras diferenças que eu costumo falar, por exemplo, o processo de produção, a maior parte dele, ele é manual, ele é muito minucioso, então assim, ele é lixado peça por peça, o polimento, ele além de ser chipado na máquina e de ser polido na máquina, ele tem o polimento manual, entendeu? O tempo que você passa polindo uma peça manual em uma semijoia é o dobro do tempo que você passa polindo uma peça manual na bijuteria, quando essa é polida, porque muitas vezes eles só deixam um polimento feito na máquina. Então, quando você vai ver os cantinhos, ele é mais polido na frente do que atrás, perto de onde vai os elos. Aqui ele não tem um polimento tão perfeito, então quando você pega, você consegue ver essa diferença, que às vezes é mais opaco, entendeu? Outra coisa importante que eu peguei aqui para mostrar para vocês, que eu gosto de dar esse exemplo, o cavalo. Eu peguei para mostrar para vocês aqui, ó. O cavalo é uma peça com muito detalhe, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. O rosto dele dá para ver bem nítido os detalhes, tá? Ele é uma peça em alto relevo e tal. Atrás ele tem um relevo, tá vendo? Ao contrário, também, tá bom? E a parte de trás, se vocês pegarem assim, ó, é lisinha, sabe? Não tem aquela coisa grosseira, sabe? Cheio de bolinha, entendeu? Que fica arranhando. A crina dele, apesar de ser bem pontudinha, olha, tá vendo? A crina do cavalo, ela é toda pontudinha. Mas se você pegar e passar aqui, ó, não vai te machucar, entendeu? Ó, não arranha, tá? Não machuca. Isso aqui é o polimento, é o canto que foi quebrado, entendeu? São alguns cuidados que demora mais um processo de produção, entendeu? Que leva mais tempo para você produzir uma semijoia, tá? Mas são essas pequenas coisas que acabam diferenciando, ok? Muitas pessoas me perguntam assim, a durabilidade da peça é diferente? Sim, é diferente por causa do ouro, tá? Quanto mais ouro uma peça vai, maior a durabilidade dela, tá? Outra coisa, níquel. Antes já não podia ter níquel nas peças, então há muitos anos ninguém usa níquel mais, porque além de ser cancerígeno, é um metal que dá alergia, tá? Então hoje em dia quase ninguém mais usa níquel. Além do níquel, hoje é proibido cádmio, tá? Então esse ano entrou a lei para as empresas começarem a testar, já estava em teste há um tempo atrás, e agora temos que adquirir o banho sem o cádmio, tá? Então agora as peças já são banhadas sem o cádmio também, porque é uma lei nacional, ok?
Então, essas diferenças, a peça não dá alergia. Tem muita gente que fala assim: nossa, eu comprei um brinco de ouro para minha filha. Isso acontece mais em peça infantil, que as pessoas percebem mais. Eu comprei um brinco de ouro para minha filha e deu alergia. Como que pode dar alergia um brinco de ouro? É difícil a gente falar quando a gente não conhece, mas a gente não sabe se era um ouro puro, o que tinha ali dentro, entendeu? Se tinha alguma coisa na liga, tá? Então, isso é importante. Aí eu compro um brinco infantil da Bruna e não dá alergia, tá? A gente tem alguns cuidados que eu falei pra vocês. Não ter níquel, é a maneira que foi polida. Antes de a gente banhar as peças, que é uma coisa importante que me perguntam, tem que limpar as peças? Sim. Quando as peças descascam, né, sai o ouro com facilidade, a bijuteria ela é passada, eles chamam muito de flash, né? Eles dão, eu brinco assim, passou rápido o ouro ali, né? Passou longe, é um flash mesmo, porque é uma camada muito fina de ouro. E aí, quando a peça não é limpada direito antes de ir pro banho, tá? Essa aderência do ouro no metal acaba sendo mais superficial, tá? Porque a peça tem que estar totalmente limpa. Pra mulher entender mais fácil, eu costumo falar que assim, é igual você fazer uma maquiagem, você vai num maquiador fazer uma maquiagem incrível com a pele suja, entendeu? A sua maquiagem, a durabilidade dela vai ser muito inferior do que se você tivesse chego lá com a pele preparada e limpa, entendeu? Então a sua maquiagem não vai derreter, não vai acontecer nada disso se você tiver preparado ela antes. A peça é a mesma coisa. Quando a peça tá limpa, ela consegue ter essa aderência, entendeu? Dos banhos, que são vários tipos de banho até chegar na cor final, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo para vocês explicando as etapas do banho, que naquele vídeo de produção bastante gente perguntou por que tem tantos tanques, esse alcalino, esse ácido, pré-ouro, ouro, cor final. Eu vou fazer um outro vídeo explicando isso porque é um pouquinho mais demorado, tá? Mas para vocês entenderem, basicamente é isso. E eu vou mostrar para vocês como fazer para identificar uma peça Bruna agora, tá bom? Então, as peças não saem da Bruna sem identificação. No anel, por exemplo, vocês encontram a identificação da marca aqui dentro, tá? Ele fica escrito Bruna aqui dentro do aro, tá bom? Nas pulseiras ou nas correntes, fica aqui, tem esse elinho aqui, tá vendo? Uma orelhinha aqui penduradinha, ó. Em todas as correntes, em todas as pulseiras, a gente tem essa orelhinha penduradinha com o nome da marca. E com os brincos também, nesse caso aqui, ele tá aqui atrás, mas às vezes ele tá no pino, às vezes ele tá aqui, olha, na lateral. Sempre vocês encontram a identificação da Bruna em todas as peças, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem aí embaixo no Instagram, mandem pra gente por e-mail, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.